Olá! Nessa segunda semana da nossa disciplina, nós vamos trabalhar com a unidade 2 do livro do Ricardo Correia Coelho, o Público-Privado na Gestão Pública. Nós vamos trabalhar com os princípios da administração pública e suas relações com o setor privado. Primeiramente, nós precisamos entender quais são os princípios que regem a administração pública, ou seja, quais são os princípios norteadores do administrador público, da administração pública, do gestor público propriamente. Obviamente que não são só esses os princípios, mas nós vamos trabalhar primeiro com os princípios constitucionais que estão descritos no artigo 37 da Constituição Federal. Esses são os princípios que são o alicerce da administração pública pela Carta Constitucional de 1988. São estes princípios: o princípio da legalidade, o princípio da impessoalidade, o princípio da moralidade, o princípio da publicidade e o princípio da eficiência. O que significa o princípio da legalidade? É que tudo que se estabelece, nós já trabalhamos com isso na primeira semana, é que tudo que deve ser feito, tudo que for feito na administração e na gestão pública, deve seguir exatamente aquilo que a legislação estabelecer. Não se pode fazer nada que não esteja efetivamente previsto na lei, diferentemente da iniciativa privada, onde se pode fazer aquilo que a lei não proíba. Na administração pública, não. Só se pode fazer aquilo que a lei determina, só se pode fazer aquilo que a lei manda. O princípio da impessoalidade, ele diz respeito a duas situações especificamente. O primeiro é que a administração pública não age em favor ou em direção a um sujeito, a uma pessoa efetivamente, e sim a todo o público, a toda a sociedade. Obviamente que existem atos que são atos de exceção, que são atos pessoais na administração pública, como, por exemplo, a nomeação de um funcionário público, a exoneração de um funcionário, os atos estão sendo direcionados para uma pessoa. Mas, de forma geral, todas as atividades da administração pública devem ser pensando sempre na finalidade pública, tá? Em toda a sociedade de forma geral. E mesmo quando existe um ato administrativo direcionado a um sujeito, como a nomeação para um cargo público, a atividade pública está assim fazendo, pensando na coletividade, pois está nomeando um funcionário para agir em prol da coletividade, e não para benefício de um ou outro sujeito, privado especificamente. O princípio da impessoalidade também se estabelece que a administração pública não age em nome do administrador, e sim em nome da administração. Não é a pessoa física do administrador que atua, e sim a administração pública que atua especificamente. Isso impede, por exemplo, que um administrador público faça propagandas em nome próprio. Ele faz sempre propagandas, e pode-se reparar isso, em nome da administração pública. Outro princípio constitucional da administração pública é o princípio da moralidade. Mas não basta apenas que se siga a legalidade. Também é necessário que o administrador público haja dentro dos princípios morais e éticos. Ou seja, mesmo que ele haja legalmente, mas se ele estiver agindo imoralmente, a Constituição impede que o ato possa ser validado. Isso pode haver até a anulação de um ato administrativo do administrador público, se mesmo ele sendo legal, ele for imoral, judicialmente isso pode ser contestado e este ato pode ser anulado. O outro princípio é o da publicidade, ou seja, todos os atos praticados pelo administrador público devem ser públicos, devem ser amplamente divulgados para o conhecimento da população. Salvo casos de extrema exceção, segurança nacional, ou que violem a intimidade pessoal de determinados sujeitos, todos os atos da administração pública devem ser transparentes e devem ser publicados para conhecimento da sociedade. E, por fim, o princípio da eficiência, onde as atividades, o exercício das atividades da administração pública devem ser exercidos sempre buscando a maior eficiência possível, né, nas atividades exercidas. Dentro desse princípio da eficiência é que nós temos
a relação dos chamados contratos, né, administrativos do poder público com a iniciativa privada. E é por esta razão que nós temos as exigências legais nas relações entre o poder público e a iniciativa privada dos processos, por exemplo, de licitação, que são estabelecidos para posterior consecução dos contratos administrativos propriamente. A Lei 8666 de 1993 é quem estabelece a relação dos contratos administrativos, ou seja, que regulamenta os contratos administrativos e os processos licitatórios. O que são os processos licitatórios? São os processos que são estabelecidos para que a administração pública possa adquirir produtos, bens e também que possa contratar serviços da iniciativa privada em determinadas atividades em que a administração pública não poderá agir com seus próprios meios. Ela deve buscar na iniciativa privada serviços ou bens e produtos por meio dos processos licitatórios. O processo licitatório é um processo que estabelece algumas regras para que a administração pública contrate esses serviços ou realize essas compras, visando sempre cumprir aqueles princípios da administração, né? Legalidade, moralidade, a eficiência, a publicidade. E também para que haja publicidade e que haja transparência nas compras da administração pública. Em regra, a ideia é exatamente essa, da eficiência, da moralidade, da transparência. Na prática, muitas vezes se vê que o processo licitatório, em algumas situações, ele acaba não gerando esta eficiência que deve ser estabelecida pela Constituição Federal. Os contratos administrativos na administração pública são regidos por cláusulas que são chamadas cláusulas exorbitantes. Cláusulas essas que, entre particulares, seriam consideradas inválidas, mas para a administração pública elas são possíveis. Por quê? Porque essas cláusulas elas estabelecem a supremacia do poder público sobre a iniciativa privada, ou seja, são cláusulas que possibilitam que o poder público esteja numa situação de superioridade sobre a iniciativa privada na realização desses contratos. Os processos licitatórios eles se dão por várias modalidades. Entre elas, nós temos a modalidade do convite, a modalidade da tomada de preço, o pregão, a concorrência, o concurso e o leilão. Cada modalidade tem características próprias e peculiaridades em relação ao tipo de contratação a ser feita, também ao valor das contratações a serem feitas, e também existe a possibilidade das dispensas e das inexigibilidades de licitação. Isso é feito dentro da Lei 8666, que nós vamos trabalhar na webconferência com mais profundidade. Dentro dessa questão do poder público, né, e do gestor público, nós temos os chamados poderes-deveres do gestor público. Por que poder-dever? Na verdade, porque todo poder que o gestor público tem, ele está relacionado a um dever. Não existe um poder sem o seu correspondente dever. Sempre que o agente público age com um determinado poder, ele assim faz observando um dever legal. Ou seja, o poder exercido pelo administrador público, ele é exercido em razão de um dever que ele tem para seguir diante da legalidade. Dentre estes poderes que nós temos, ou poderes e deveres da administração pública, nós temos o chamado poder de polícia. Não é o poder relacionado à atividade policial propriamente dita, mas esse é um poder típico da administração pública. O poder de polícia é o chamado poder de fiscalização. E esse poder de polícia, ele é exercido como uma atividade de fiscalização, porque ele tem a função de limitar ou regulamentar o exercício de uma atividade individual, particular, em prol das atividades de interesse público, né? São as atividades fiscalizatórias propriamente, concessão de alvarás ou fiscalizações. Também nós temos o chamado poder vinculado e o poder discricionário. O que é o poder vinculado? O poder vinculado é aquele em que o agente público, né, que também é um poder-dever, o agente público ele só pode agir
de acordo com o que a lei especificamente determina. Ele não tem nenhuma prerrogativa em relação ao seu ato. Tudo o que ele fizer deve ser estritamente de acordo com o que a lei mandar. Mas nós temos uma possibilidade um pouco diversa do poder vinculado, que é o chamado poder discricionário. O que é o poder discricionário? É aquele que também está relacionado à legalidade, mas onde a lei permite uma margem de discricionariedade ao administrador público. Ou seja, o administrador público ele tem opções de manobra para agir, obviamente sempre dentro daquilo que a lei possibilita que ele faça. Esse é o chamado poder discricionário. Também dentro da relação do público e privado, ou das relações entre o público e o privado, nós temos o que se chama a emergência do terceiro setor. Esse terceiro setor ele surge como uma alternativa ao exercício da atividade tipicamente pública e da atividade tipicamente privada. Na verdade, o terceiro setor ele surge em razão de uma diminuição da credibilidade do papel do Estado como um Estado provedor de atividades públicas, ou seja, uma tendência de diminuição do papel do Estado e de minimização desse papel do Estado. Esse terceiro setor ele vem para exercer atividades que são chamadas atividades de interesse público. São atividades que não são consideradas tipicamente públicas, por quê? Porque não vão ser exercidas pelo Estado, mas são atividades que são consideradas de interesse público. Até porque essas atividades do chamado terceiro setor, elas são exercidas por entidades que são entidades de direito privado, mas que exercem atividades de interesse público. Essas entidades do terceiro setor são as chamadas ou conhecidas como ONGs, que se dividem em organizações sociais, ou OS, e também organizações civis, de interesse público. Elas exercem atividades de interesse público, são entidades privadas, mas sem finalidade lucrativa. Elas são constituídas de modo a exercer atividades de interesse público. Elas se constituem de tal maneira que podem, em determinadas situações, de acordo com cumprindo requisitos que a legislação estabelece, elas podem, inclusive, receber dinheiro público ou dinheiro do próprio Estado para o exercício desse tipo de atividade. Atividade assistencial, atividade de saúde, atividade cultural ou educacional. São as chamadas OCIPs, Organizações Sociais, e as ONGs, que exercem esse tipo de atividade. Algumas vezes há um desvirtuamento na prática do exercício dessas atividades. São constituídas com finalidades de interesse público, mas às vezes se constituem com finalidades desvirtuadas, né? Ou seja, simplesmente para desviar dinheiro público. Mas, em regra, elas são criadas para o exercício de atividades de interesse público. Também temos as chamadas fundações, que podem também ser constituídas, fundações de direito privado, que também podem exercer essas atividades típicas das atividades do terceiro setor. Bom, para essa segunda semana, o que temos é isso. Utilizem o fórum da semana para a gente poder debater melhor esse conteúdo, e na terceira semana trabalharemos um tópico novo.